Oi, gente, tudo bem? Chega mais porque tá começando mais um Tá Ligado na Cidade. Tudo certo, pessoal? Ó, já vai se ajeitando aí para participar do nosso papo de hoje, porque o assunto é importante. Olha só. 2024 é um ano político com eleições municipais e o foco do Tá Ligado de hoje tá nesse processo eleitoral. E vamos conversar com gente que entende do assunto. O advogado especialista em direito eleitoral, Gabriel Silveira, e a jornalista e nossa colega de emissora aqui da TV Câmara São José, Dani Rivas. No quadro Câmara Repórter, o Vitor Fraqueta fala sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Para isso, ele bateu um papo com a Fernanda Soares, autora do livro Tudo o que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira. Tem ainda o Tá na Rua, para ouvir os moradores da cidade e descobrir o que eles fazem para não cair nas fake news. E o Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. Fica por aqui, o Tá Ligado tá no ar. E a gente está completando 2 anos com o programa no ar. Hoje estamos aqui, Fernanda Santos e eu, mas muita gente também faz ou já fez parte dessa história. Eu não poderia deixar de citar, claro, meu grande amigo Marvin Pinho, que apresenta aqui comigo. Mas tem também todo o pessoal da produção, da técnica, da direção Os também. nossos intérpretes de Libras também. Gente, muito obrigado pelos trabalhos de todos vocês aqui nesses 2 anos de Tá Ligado, viu? E sabe o que também acontece a cada 2 anos, Ti? O quê? Eleições. É importante. A cada 2 anos, nós, brasileiros, vamos às urnas para escolher nossos representantes. Ora presidente, governadores, senadores e deputados. Ora prefeitos também e vereadores. Pois é, e o que vai rolar em outubro de 2024, né? As eleições municipais. Então hoje a gente vai falar sobre esse processo eleitoral com os nossos entrevistados. São eles, o advogado especialista em direito eleitoral Gabriel Silveira e a jornalista da TV Câmara São José, Dani Rivas. Bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, viu? O nosso Tá Ligado na Cidade. Vamos começar com o Gabriel. Gabriel, para a gente entender o papel de um advogado que está especializado nessa área como você. Quando chega essa época, né, que a gente fala que é de 2 em 2 anos, que vai mudando aí o tipo das eleições, mas tem trabalho sempre, não é só na eleição, né? Não, correto. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Feliz em estar fazendo parte desses 2 anos. Parabéns para vocês. E para a gente também é muito especial falar um pouco sobre fake news, falar um pouco sobre eleições, porque não democracia, né? Sim. E como você disse, não é só em época de eleição que o advogado que atua na área eleitoral trabalha. Durante todo o ano, todos os dias praticamente, nós temos trabalho, principalmente quando se diz fake news, né? O que é o seu trabalho? Vamos pensar na prática aí. O que um advogado de direito eleitoral faz? Bom, todo candidato ou a pessoa que está exercendo um cargo eletivo, ele precisa tomar alguns cuidados, como, por exemplo, vai editar uma lei, uma norma, uma portaria, qualquer coisa que seja, dentro do seu próprio gabinete, ou uma lei municipal, uma lei estadual. Então, a gente precisa, além dos procuradores que trabalham diretamente nas câmaras legislativas, o advogado faz o trabalho, vamos dizer, nos bastidores. Sim. Que é verificar, desde uma postagem, o que ele pode falar, o que não pode, apesar de ser livre opinião, mas não pode cometer crime. Então, a gente trabalha nessa assessoria. Aquele papo que a gente fala, né? A liberdade de expressão existe para todo mundo, é claro, mas o respeito também precisa existir, né, Fê? E a gente está falando do trabalho do advogado, mas o trabalho do jornalista também acontece o tempo todo, né? Exatamente. O respeito a nós, né? Por favor, a gente tem que manter também sempre, né, Dani? Acredito que aqui a gente está com esse papel para informar, né, fatos reais, né? Fatos que a gente dribla aí de tantas fake news, né? As redes sociais ficam disseminando, principalmente nessa época, né? E a gente tem exemplo no cinema disso também, né? Sem dúvida, Feti. É um prazer estar aqui nesses 2 anos do Tá Ligado. É isso mesmo, vou começar aqui com umas diquinhas, né? Estou sempre no Sessão Pipoca também. Sim, com o Titi, tá lá no dentro Conexão do Cultura com a Cultura. gente. A gente tem um caso, vou começar com um documentário de uma famosa rede de streaming aqui no país, que chama Escola Base. Esse documentário é obrigatório, né, para os estudantes de comunicação, de jornalismo no geral. E o que acontece? Há quase 30 anos, pouco mais de 30 anos, aconteceu um caso em São Paulo de que 2 crianças, né, teriam sido abusadas pelos donos de uma escola infantil. Foi feita uma perícia, inicialmente detectaram que as crianças haviam sido abusadas, mas aí depois esse caso teve uma reviravolta e aí comprovaram que
não havia nada disso. Só que aí, né, depois Já era de tarde, terem né? disseminado tudo isso, a vida dessas pessoas, né, acabaram. Claro, as pessoas indignadas, porque é uma situação muito revoltante, né? E você falando de um caso que não nasceu... A gente pensa em fake news, a gente já pensa o quê? No grupo do WhatsApp, né? Acho que a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas que é a disseminação de notícias que não foram verificadas ou de coisas que foram propositalmente inventadas. Mas nesse caso, né, a gente está falando desse caso porque é um caso real de uma notícia, não necessariamente a ver com política, mas as coisas conversam entre si. Nesse caso, foi algo mal feito ou mal pesquisado por um profissional. Não nasceu de uma notícia falsa meramente, foi um jornalista quem passou isso adiante, né? Exatamente. E aí a gente, né, tem as responsabilidades com a checagem dos fatos, a pluralidade das informações. A gente tem de ouvir os dois lados, né? E é um case, né, que virou exemplo para todos os profissionais da época, os que vieram depois, Sim. os que estão vindo também, né? Pensam em entrar na área, estão na faculdade, é importante se ligarem nesse caso, né? E a gente espera que, no caso, não aconteça. Além desse documentário, tem um outro filme também de uma conhecida plataforma de streaming que chama Não Olhe Pra Cima. Esse filme, ele fala qual que é a história central, né? Cientistas descobrem... Peraí, vou deixar o pessoal na expectativa. Ai, meu Deus. É melhor A deixar gente já- um pouquinho. A gente já volta para falar desse filme Isso. com a Dani e com o Gabriel também, né? Isso, a gente vai interromper aqui um pouquinho nossa conversa para a gente estender o microfone do Tá Ligado lá para fora do estúdio. Pra fora do estúdio, tá na hora do quadro Tá na Rua com o Vitor Fraqueta. Vamos ver. Tifer, hoje eu vou pro centro da cidade saber se as pessoas já caíram em fake news. E se elas já caíram, o que elas fazem para não cair mais? Vamos conferir. Com quem que eu tô falando agora? Com o Lucas, Lucas, você já caiu em fake news? já caí sim, principalmente na pandemia, bastante. E o que você fez para não cair mais nelas? Então, é bom sempre procurar a fonte, né, a verdadeira fonte da notícia, de onde ela vem, quem compartilhou e principalmente, né, checar as informações algumas vezes, porque pode também ter sites falsos, notícias falsas, vídeos falsos, hoje em dia principalmente com inteligência artificial, né, então é bem legal a gente procurar a fonte realmente e saber de onde a notícia vem. Maravilha, isso daqui tá treinadíssimo, já não vai cair mais. Suzana, conta pra gente, você já caiu em fake news? Sim, já. Hoje em dia, né, todo mundo fala uma coisa, é difícil não cair, né? E o que você tem feito para não cair mais nelas? Tentando pesquisar, né, mais a fundo sobre. Eu acho que é isso. E fala pra mim, nessas fake news, por onde que você recebe mais? Grupo de família, grupo de amigos? Sim, amigos, internet, Instagram. Andy e Delma, vocês já caíram em fake news? Não, até agora não. Até agora não. E o que vocês fazem para se manter longe delas? Ah, o que eu faço pra manter longe dela é passar longe, tipo, passo a barra pra cima e vou pro que eu tenho interesse de fazer. Eu tenho que ficar olhando para ver as ligações, mensagens, essas coisas e tentar sempre estar bloqueando. Mas é difícil, né? A gente sempre cai, mas tá atento. É difícil e tem muita. Onde que vocês acham que encontra mais? Naquele grupo de família, naquele grupo de amigos, nas redes sociais? Mas o que eu acho encontro que eu uso muito são nas redes sociais. Redes sociais. Agora eu tô com o Natan, vamos ver o que ele tem para responder pra gente. Natan, você já caiu em fake news? Já. Eu acho que todo mundo aqui no Brasil já caiu em fake news. Mas uma coisa pra gente evitar, né, é fazer uma pesquisa mais a fundo sobre o assunto, sobre o que é a verdade, pra não cair. Mas é isso aí. E me diz uma coisa, você recebeu essa fake news por um grupo de amigos, aquele grupo da família, legalzão, como que foi? Foi de grupo de família. Clássico. Que não entende muito sobre o assunto, vê uma notícia e posta. Aí é basicamente comum isso. É isso aí, galera. Eu achei que o pessoal daqui da cidade está bem treinado, sabe? Tem gente que já caiu, não cai mais, tem gente que nem nunca caiu. Mas eu quero saber de vocês aí no estúdio, Tia e Fernando, o que vocês fazem para não cair em fake news? Conta pra gente. Muito bom.
Acho que é basicamente isso, né? Tentar não cair naquelas mensagens de família, né? O tio, aquele tio que manda toda hora aquela mensagem que a gente sempre não tá tem um tio. Mas, já sabe. Engraçado, né, Fê? Que boa parte das pessoas falam, não, eu nunca. Mas será que não mesmo? Será que aquilo que você acreditou que era verdade, de fato era verdade? Porque os meios hoje estão cada vez mais estratégicos, mais elaborados. Vou voltar aqui com o Gabriel. Gabriel, a gente estava conversando, inclusive, antes de começar a gravação, a respeito disso. De ferramentas, até de inteligência artificial, que hoje em dia estão colaborando para criar um conteúdo que parece muito verdade. Às vezes a gente vê uma pessoa falando, a cara dela, uma figura conhecida, um jogador de futebol, um apresentador, falando com a voz dele, e na política não é diferente, e aquele conteúdo foi manipulado. Exato. Hoje em dia, o TSE tem algumas ferramentas, inclusive trabalhando diretamente em conjunto com as plataformas, com as big techs, com as redes sociais, para tentar diminuir ou, de maneira mais rápida, conseguir excluir aquilo que é tratado como fake news ou entendido como fake news. Mas, de verdade, o maior problema disso tudo ainda é a velocidade com que isso é disseminado e a dificuldade que ainda existe em conseguir excluir isso de maneira muito rápida ou que não cause menos impacto na sociedade. E as ferramentas hoje, infelizmente, que a gente utiliza realmente são, muitas vezes, ainda inteligência artificial e realmente a colaboração das empresas, das big techs, das redes sociais para apontar que existe uma fake news e em conjunto com o TSE, com a STF, né, com os nossos órgãos do judiciário, consigam excluir isso da maneira mais rápida possível. Mas, de verdade, hoje, assim como estava falando anteriormente sobre escola base, que foi um caso que apareceu na televisão, naquela época já não existia as mídias sociais, redes sociais, disseminou-se com tanta rapidez, hoje em dia, então, isso é instantâneo. É isso, ó. A Dani, né, Ti, vai voltar para contar do pessoal, tá na expectativa, ela com certeza. Mais ela uma vai voltar dica depois de do filme. intervalo, mais uma dica de filme, não olhe para cima. Então vocês ficam aí porque a gente precisa falar de eleições municipais, né, Ti? É isso. Bom, pessoal, as eleições municipais de 2024 vão ser em 6 de outubro, o primeiro turno, e em 27 de outubro, o segundo, nos locais onde isso for necessário. Mas antes disso, tem um período de propaganda eleitoral este ano, a partir de 16 de agosto. Isso, e esse é um assunto controlado pela resolução número 23.610 de 2019 do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que reúne as regras do que é permitido e proibido durante a campanha. Vamos então citar algumas dessas regrinhas por aqui. Para começar, toda a propaganda eleitoral precisa mencionar o partido político e só pode ser feita em língua nacional, ou seja, português. Atos de propaganda também não dependem de licença, mas devem ser comunicados à Polícia Militar com no mínimo 24 horas de antecedência, informando dia e horário. Assim, a autoridade policial pode tomar as providências necessárias para garantir a segurança do evento. É isso. Já carreatas, desfiles em veículos automotivos e outros atos de campanha que envolvam o custeio de combustível, esses devem ser comunicados à Justiça Eleitoral no mesmo prazo para fins de controle desses gastos. Muito importante. Fachadas de comitês de campanha podem ser usadas para propaganda, mas na parte externa da sede, os textos não podem ultrapassar 4 metros quadrados. Já a propaganda em bens públicos e de uso comum não pode, tá? Estão incluídos aí nessas categorias: postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, paradas de ônibus, cinemas, centros comerciais, estádios, por exemplo. Além disso, jogar material de campanha no local de votação, ainda que na véspera da eleição, é considerado propaganda irregular, além de fazer uma sujeira e tanto, né, Tia? A pessoa infratora pode ser multada em até R$8 mil e ter que responder por um crime eleitoral punível com detenção de 6 meses a 1 ano. Autores de obras artísticas ou audiovisuais usadas sem permissão, ainda que em forma de paródia, sabe aquela música famosa que faz uma paródia para determinado candidato? Esses artistas responsáveis pela obra original podem solicitar que a divulgação do material seja interrompida. Eleitores podem usar bandeiras, broches, camisetas e outros adornos para manifestar sua preferência política. Porém, a utilização e distribuição de materiais que possam proporcionar vantagens ao eleitorado não é permitida. Ou seja,
É proibido distribuir cestas básicas, camisetas ou outros brindes aos eleitores. Além disso, na propaganda, nenhum tipo de preconceito é tolerado, é claro, inclusive preconceito em lugar nenhum, né? Não só na propaganda. Lembrando, pessoal, que a gente citou aqui só algumas das regras para o período de propaganda eleitoral. Para você se informar mais a respeito desse assunto, vale a pena dar uma passadinha lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o www.tse.jus.br. Agora sim, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Tá Ligado na Cidade. Até já. Já voltamos com o Tá Ligado e a gente está falando aqui sobre eleições e fake news, comemorando 2 anos Tá Ligado, tudo misturado. E a gente ficou na expectativa, né, Ti, no primeiro bloco, a Dani Rivas, que está aqui com a gente, participando do nosso programa hoje, nossa colega, apresentadora aqui da TV Câmara, e o Gabriel Silveira, que é advogado eleitoral, que está ajudando sobre esse assunto. Dani, conta pra gente do Olhe Pra Cima, né, o filme. Não olhe para cima. Não olhe, na verdade. Se olhar, vai dar para ó, fake news começando exatamente. aí. Basicamente, cientistas descobrem que um meteorito vai atingir a Terra e vai ser algo catastrófico, não tem como. Eles vão procurar a Casa Branca, entram em contato com a presidenta, no caso, que é interpretada pela Meryl Streep, maravilhosa. E aí é um governo negacionista. E aí, né, obviamente, e também está no período eleitoral, então eles vão desviar o foco, né? Não é interessante eles criarem esse alarde na população. E aí o governo também começa a criar uma série de fake news para desviar a atenção da população. É um filme bem interessante. E aí quero aproveitar para falar que as fake news, elas têm essa característica, né, de chamar muita atenção, né, notícias muito chamativas. E aí a dica, né, procure, se você recebeu a informação, tá vendo que as principais mídias, os principais veículos não deram, gente, então é uma notícia falsa. E também nós temos hoje várias agências de checagem, algumas inclusive são vinculadas a veículos de comunicação, né? A gente tem o Fato Fake no G1, o Estadão também tem uma plataforma, tem a agência Lupa, que é muito famosa, então dá um Google lá que você vai descobrir alguma agência de notícia para você checar essas informações. Dani Rivas falou tudo aqui pra gente. Pessoal, e aí, assunto eleições aqui, né? Sempre que o assunto é esse, uma figura já bem conhecida pelos brasileiros está presente. Eu estou falando de quem? Da urna eletrônica, que já é utilizada nas eleições do nosso país desde, 1996. No quadro Câmara Repórter, o Vitor Fraqueta vai trazer mais informações sobre a confiabilidade desse equipamento. Vamos assistir? O Tá Ligado de hoje é sobre eleições e fake news. Por isso eu resolvi bater um papo com uma pessoa que é especialista nesse assunto. É a Fernanda Soares. Ela é autora do livro Tudo o que você sempre quis saber sobre uma urna eletrônica brasileira. Eu acho que ela tem bastante coisa para contar pra gente. Bora lá conferir. Oi, Fernanda, tudo bem? Obrigado por você ter recebido a gente aqui no Tá Ligado. Fernanda, você fez uma pesquisa bem extensa sobre o processo de criação das urnas eletrônicas. Passou por vários processos de criação dela, inclusive sobre algo bem profundo, que é a criptografia que gera essa segurança. Você pode falar um pouquinho como que foi essa jornada, essa pesquisa sobre as diferentes etapas da urna e como você fez esse estudo? Bom, vou começar bem do comecinho, né? Em 1932 foi instituído o Código Eleitoral que fez a justiça eleitoral no Brasil. Nesse código já estava previsto o uso de máquinas de votar. Só que não existia tecnologia suficiente para que fosse gerada algo para fazer esse tipo de coisa. Então a justiça ela começou com informatização dos cartórios eleitorais e da justiça. Em 1994 tinha um ministro chamado Carlos Veloso e ele assumiu a presidência do TSE em dezembro. E ele falou, está na hora de criarmos uma máquina de votar. Porque ele já tinha visto processos de fraude eleitoral. Um caso em Minas Gerais que foram distribuídas mais de 10 mil cédulas antes da votação para eleitores e eles votavam e colocavam nas urnas. Tinha caso de urna chegar no local de votação
já com voto dentro. E na hora da apuração tinha muitas manobras para as pessoas manipularem o voto. Você mudar o montinho, você esconder um pedacinho de caneta dentro da mão e riscar. Então ele notou que a fraude existia na manipulação do voto pelas pessoas. Você disse no seu livro também que a segurança é parte fundamental para que as pessoas tenham confiança na hora da eleição. O que você quis dizer com isso? O que isso representa quando a gente está falando de urnas? Por que os jovens ou a sociedade deveriam acreditar na lisura do processo eleitoral? Bom, a urna eletrônica foi feita uma pesquisa anos atrás se as pessoas confiavam na urna eletrônica. E as pessoas confiavam. De uns tempos para cá, começaram a surgir boatos, né, umas fake news, desmerecendo e falando mal de todo o processo de segurança da urna eletrônica, colocando essa dúvida nas pessoas. A urna eletrônica ela foi criada para impedir a fraude no processo eleitoral. Todos os processos dela, tudo que foi pensado, foi para incluir pessoas, e você eliminou vários sistemas de fraudes que você só eram possíveis porque o homem manipulava o papel. Eu adorei saber de tudo isso. Cada vez a gente pode ver que a gente pode confiar mais nas urnas, e acho que a gente deve ter orgulho, porque, para além de tudo, é algo que foi criado na nossa cidade por profissionais muito bem capacitados, que a gente deve dar os méritos. Fernanda, para quem quiser conhecer mais sobre o seu livro, onde que eles podem achar, o que eles podem procurar? O livro fica disponível na internet para download gratuito no site do SINDCT, que é o sindicato que representa os servidores do INPE e do CTA, e ele patrocinou a impressão do livro. O livro impresso, infelizmente, já acabou. Então, o site é www.sindct.org.br. Tem um menu chamado Livros e Cartilhas, só entrar no menu e achar. E no site do TSE também está disponível o livro para download. Fer, eu adorei saber de tudo isso. Eu espero que contribua com o papo de vocês aí no estúdio. E até a próxima. Olha aí, né, Fernanda? Muito obrigada, viu, por receber a gente, a nossa equipe, e a Xará. Pois é, né, Ti? Não tem como imaginar que as pessoas queiram pensar de colocar, de votar num papelzinho, né? Voltar àquela, como era antes, né? As eleições, né? Né, Gabriel? É impossível, né? Não tem como, né? Difícil, seria realmente retroagir a um tempo. Estamos falando tanto de tecnologia, tecnologias para disseminar as fake news, e voltar a utilizar cédulas, acredito que seria um retrocesso muito grande. O que acredito, né? Por conta, infelizmente, até de muitas fake news, o que atrapalha um pouco para a gente, ou o que seria viável, até por conta da confiabilidade, seria realmente, eu acredito nisso, minha opinião, de imprimir um papelzinho ali, se a pessoa quiser levar, para saber que realmente aquele voto que ela deu foi computado, eu acredito que não seria uma coisa impossível e nem inviável. E até se eu puder voltar só um pouco no ponto da checagem, que foi dito anteriormente aqui pela Dani, o próprio TSE, falando de eleições, ele disponibiliza duas ferramentas principais para a gente checar se aquela informação sobre um candidato, sobre até mesmo um vereador, um prefeito, alguma coisa nesse sentido, é verdade ou não. Tem uma ferramenta chamada Fatos e Boatos, que você pode ir lá verificar se existe isso, e até mesmo um número de WhatsApp, que você pode entrar em contato diretamente com o TSE e perguntar se aquela notícia, ou até mesmo para fazer uma denúncia sobre uma informação falsa. Sim. Lembrando que é o WhatsApp do TSE, não é o grupo do seu tio e da sua tia. Exatamente. Pessoal, nosso tempo infelizmente acabou. Muito obrigado pela presença de vocês. Dani, maravilhosa, sempre aqui com a gente no Conexão Cultura. E hoje não tá ligado também, adorei esse crossover. Um prazer, gente. Fica a dica, né? Então, chequem as informações. As fake news, elas podem começar pequenininhas, mas uma mentira contada 1000 vezes, ela pode virar uma verdade. Tem pessoas que acreditam e ela pode ser fatal. Gabriel, obrigado também. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero ter conseguido trazer algum esclarecimento com relação a fake news. Conseguiu fácil. Muito bom. Isso é o nosso interesse. Tudo checado. Tudo Isso é bom. Obrigado. E você que está assistindo, continua por aqui, porque depois do intervalo tem o quadro Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. Até daqui a pouco.
Já voltamos com Tá Ligado na Cidade. E de volta com o quadro que te informa sobre os trabalhos da Câmara Municipal. Pois é, este é o Atividade Legislativa. Lucas Guerra, nosso colunista, chega mais. Colunista, Olá, vem aqui. olá, Oi, tudo Fernanda, bem? como está? Tudo certo. Bem-vindo de Como volta. é que tá? Tudo bem? Agora o colunista foi Pegou. firme, né? Só porque eu falei. Você no cobrou programa semana Quem não viu passada. no programa passado, eu cobrei. Cadê Então. o colunista? Legal, né? A gente sempre ia chamar de repórter, jornalista. Um nome Colunista diferente, né? também. Já pode atualizar seu LinkedIn lá. Vamos lá, vamos colocar. Guerra, assunto de hoje por aqui, eleições, fake news. O que você preparou pra gente? Então, primeiro eu queria parabenizar vocês por esse assunto tão fundamental nesse momento, que é o momento de eleição, que é a gente falar de fake news. Né? A gente sabe o impacto que isso pode ter em uma informação falsa, leva às vezes a população a acreditar em determinada situação que não é legal, e é isso a gente vê depois, né? A gente acaba elegendo determinado candidato por isso, e o impacto disso vem depois. Eu queria falar um pouquinho do papel da Câmara nesse processo, principalmente de educação e conscientização, igual vocês estão fazendo aqui no Tá Ligado, né? A Câmara, ela cede espaço para diversas reuniões, né? Como a gente fala, a Casa do Povo, né? Exato. Muita gente vem aqui, então às vezes a população não sabe, a Câmara recebe encontros de diversas frentes, e a Câmara promoveu um encontro da OAB para debater justamente essa questão eleitoral, e uma palavrinha que talvez quem está em casa não entende bem, vedação eleitoral. O que a gente quer dizer com vedação eleitoral? Aquilo que pode, aquilo que não pode ser feito, principalmente por alguém que vai concorrer a um cargo público, algum candidato, algum vereador, durante esse período eleitoral. Então, a Câmara cedeu espaço para a OAB realizar esse evento. Nós, TV Câmara, fizemos uma reportagem também sobre isso, para que a população conheça o que pode e não pode, e também se torne uma fiscalizadora nesse processo. É tão importante saber o que é uma notícia falsa ou não, mas é também muito importante saber o que um determinado candidato pode ou não pode fazer. Até porque, às vezes, pode estar fazendo alguma propaganda ilegal, alguma propaganda antecipada, e esse período de eleição é muito importante que a população esteja em conjunto, trabalhando, conhecendo as regras, as leis, para estarem atuantes nesse processo. E aí a Câmara esteve de portas abertas para esse evento, e não só isso, né? A Câmara também acredita muito no papel da educação, então ao longo da nossa programação a gente também está preparando inúmeros materiais educativos para a gente passar para a população todas essas regrinhas, o que pode, o que não pode. Excelente. O que a gente tem que perceber na hora de escolher um determinado candidato, e consciência é fundamental, eleição é cidadania, é um ato de democracia, então a gente tem que participar. Então é isso, né? Se você que acompanhando a gente nos boletins, está acompanhando a gente aqui, você revê todo o nosso conteúdo na internet, no YouTube, né? Tá aparecendo aqui na sua tela, e o site da Câmara Municipal também está sempre disponível para você fazer consultas. Vambora? Vambora, vambora. Obrigada, Ti, por receber toda a equipe, viu? Que me recebeu super bem aqui. Valeu, até mais. Tchau. Tchau.